Depois. Fica à vontade. Fica à vontade se quiser. É de onde? Davi Augusto. Bem-vindo. Tudo bem, Davi? Nereida Lopes. Respondo. Mentira o quê? Oxi. Tirar o modo de você falar. Mentira, pelo amor de Deus. Tudo bem? Davi Augusto. Davi Augusto. Responde. Já volto.
Vai falar ou não? Já volto aqui para ler a palavra aqui. Entendeu? Por favor, né, Luísa? Por favor, né? Tá doida.
Eu voltei. Luísa, a gente tá aí? Responda, por favor. Só não tá mais nada aí. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor, pelo amor de Deus. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Aí, ó. Entenderam? Aí, ó. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar que apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cujo semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, só conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Não é, irmãos? E sejam para luminares na expansão, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Não é? Estão vendo? Vai estar de mal dia. É para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi à tarde e manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou de frutificar e multiplicar-vos, e encheis de águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi à tarde e manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e réptil, e as feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E era bom, e era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o céu, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva e de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, e de semente servos para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o resto da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã, o dia sexto. Não é, irmãos? Tenha força e coragem na sua vida. Não é? Convidar alguém para assistir, para assinar não aparece de jeito nenhum. Se você fica à vontade. E não sai não, tá? Por favor. Não vou falar mais nada. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Capítulo 2. Assim os céus e a terra em todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque naquele dia descansou de toda a sua obra. Deus, a sua obra que Deus criará e fizerá. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. É boa para comida. A árvore da vida no meio do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saia um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia, se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que odeia toda a terra de Ávila, onde há o. E o outro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo é Rio. O segundo rio é Gion. É o que odeia toda a terra de Cuxo,
E o nome do terceiro rei é Edequiel, que este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhes chamaria tudo, e Adão chamou a toda alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair um sono. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem como uma mulher, e trouxe a Adão, e disse: Adão, esta, e agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Não é, irmãos? Não é? Se abençoe sempre. Vou cantar uma música minha e encerrar o programa. Vem, ó Espírito Santo, vem, pois preciso de ti. Vem, pois preciso de ti. Vem com a tua plenitude. Vem, vem mostrar o seu poder. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Que eu possa dar amor e muitas bênçãos aonde quer que eu vá. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Vem, ó Espírito Santo, pois preciso de ti. Vem, pois preciso de ti. Vem com a tua plenitude. Vem, vem mostrar o seu poder. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Que eu possa dar amor e muitas bênçãos aonde quer que eu vá. Espírito, Espírito de Cristo, vem comigo hoje. Senhor, abençoe sempre vocês. Amém? Deus tem algo importante na sua vida, nos seus caminhos. Amém, irmão da fé? Senhor, abençoe sempre a vida de todos.
te abençoe sempre. Enfim, em Deus. Amém. Enfim, em Deus que te ama, te abençoe. Amém. Para esses dias da semana, para ser exibido. Vou fazer outro post. No domingo, sim. No domingo, não. Fazer o programa no domingo, das 5h30 às 7h. Domingo, sim, domingo não. Por enquanto. Ok. Tem fim, Deus te abençoe sim. Amém. Me abençoe sim. Algumas pessoas aparecem na live. Oh, sim. Tem fim, Deus que te abençoe sempre a sua vida. Amém. Nem ano novo. Querendo estourar foguete. Não é, irmãos? Como estão vocês? Estão bem? Tudo certo? Tranquilo? Firme e forte? Amém? Amanhã o programa volta ao vivo, tá? Ao vivo amanhã. Ok? Minha live, ao vivo na live. Doida. Pode nem falar na live. Já volto. Pegar aqui na cara. Amanhã o programa volta, ok? O seu coração é o teu altar, ok? Tchau, tchau. Amanhã o programa volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.